Olá, eu sou Heloísa e esta aula é focada para alunos do 6º ano. Então, na aula de hoje, falaremos sobre plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É o espaço, formado por duas retas, a reta horizontal que localiza-se as coordenadas do eixo X, que chamamos de abscissas, e a linha vertical, que encontramos as coordenadas do eixo Y, que chamamos de ordenadas. Então, o X a gente chama de abscissas e o Y a gente chama de ordenadas. O nosso plano cartesiano, ele é dividido em 4 partes. Chamamos esta primeira parte aqui, ó, começa por aqui. Esta de primeiro quadrante. E o que tem de importante no primeiro quadrante? No primeiro quadrante, encontramos sempre pontos positivos. Observe que aqui é o encontro e a gente chama de zero, né? Porque à direita de zero temos valores positivos, à esquerda de zero temos valores negativos. Acima de zero, positivo, e abaixo de zero, negativos, né? Aí você pensa assim, mas o que são valores negativos? Ué, pensa numa conta bancária. Se você tem muito dinheiro, você está com saldo positivo. Agora, se você está devendo, esse saldo devedor é que você tem que pagar a alguém. Então, pense como negativo essa situação de dever a alguém, tudo bem? Inicialmente aqui, para os alunos do 6º ano, esta é uma interpretação viável. Outra interpretação também para os valores negativos é a temperatura. Nossa temperatura do ambiente está muito quente, está muito frio, está muito frio. Aí a gente, você vê na TV que fala assim, a temperatura vai abaixo de zero. Então, estamos aqui, exemplifiquei de 2 formas os valores negativos. Voltando para o nosso plano cartesiano, no primeiro quadrante encontramos apenas valores positivos, à direita e para cima. Aí é sempre no sentido anti-horário. Aqui, ó, é o nosso segundo quadrante. O que a gente encontra no segundo quadrante? No segundo quadrante, encontramos valores de X negativo e valores de Y positivo. Aí, ó, no sentido anti-horário, primeiro, segundo, esse vai ser o nosso terceiro. Por quê? Porque é assim, é no sentido anti-horário. Esse terceiro quadrante, o que a gente encontra no terceiro quadrante? Bem, no terceiro quadrante encontramos valores de X negativo e valores de Y negativo, né? As abscissas e as ordenadas no terceiro quadrante são todas negativas. E o quarto quadrante? O quarto quadrante, o que a gente tem no quarto quadrante? Valores de abscissas positivos e valores de ordenadas negativos. Aí você me pergunta assim, mas por que isso é importante? Isso é importante para, num contexto de uma questão interessante, você localizar sem necessariamente precisar desenhar o plano cartesiano. Você precisa conhecer ele para você ter na sua mente a localização da onde o ponto está. Então, aqui ficamos a nossa apresentação do plano cartesiano. Ele é um encontro de 2 retas que formam um ângulo de 90 graus, tudo bem? Importante lembrar disso. Temos as abscissas, as ordenadas, que são o Y. Lembrando, aqui também é importante falar que no plano cartesiano, o que acontece? Sempre que eu vou te dar uma localização, porque esse plano cartesiano, dentre tantas coisas que ele serve para a gente falar sobre localização de para-ordenado. O que é um para-ordenado? Um para-ordenado é quando eu pego aqui, ó, e chamo esse pontinho de A. Aí eu pergunto para você, como que eu vou descrever onde está A? Como eu descrevo? Bem, eu vou descrever da seguinte forma. O A, ele tem abscissa 1 e ordenada 1 também. Bem, então eu sei que o A, ele está no primeiro quadrante, ou seja, só tem valores positivos, né? O para-ordenado dele é positivo. E ele tem abscissa 1 e ordenada 1 também. Ora, se eu tivesse que marcar um ponto B aqui, ó, na ordenada -2, na
abscissa menos 2 e ordenada 1. Este seria o meu ponto B, que ele está no segundo quadrante. Quem seria um possível ponto C, né? No meu terceiro quadrante. Eu posso muito bem colocar aqui, ó. Abscissa menos 1 e ordenada menos 1. O meu ponto C, ele está no terceiro quadrante. Ele tem o par ordenado totalmente negativo. Menos 1 e menos 1. E aí, vamos colocar um ponto aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Aqui, ó, eu tenho ordenada e abscissa. Qual é a minha abscissa deste meu ponto D aqui? A abscissa do meu ponto D é 2 e a ordenada é menos 2. Uma coisa muito importante para ser dita aqui neste momento. O par ordenado, ele sempre vai atender a esta estrutura. Esse par ordenado é um ponto. Então, um ponto é sempre representado pela letra maiúscula, não esqueçam disso. Sempre o ponto é representado pela letra maiúscula. E como fica a minha ordenada, esse meu par ordenado, como eu represento ele? Sempre a informação do x vem primeiro e a informação do y em segundo. Sempre, sempre assim, sempre assim. O x primeiro e o y por segundo. É bom botar um ponto e uma vírgula, porque nos próximos anos você vai tratar com valores decimais aqui, que são números com vírgula. Então, você pode acabar confundindo onde é vírgula. Então, trata como ponto e vírgula. Então, dito isso, vamos descrever os nossos pontos, ok? Como serão os nossos pontos? Vamos aqui, o ponto A. Quem é o ponto A? Abscissa 1 e ordenada 1. Sempre o x primeiro. Quem é o meu ponto B? Ponto B, abscissa menos 2 e ordenada 1. Nosso ponto C, primeiro x, abscissa aqui, ó, menos 1 e ordenada menos 1 também. E o nosso ponto D, que está no quarto quadrante, vou colocar mais para cá. Quem é o nosso ponto D? Abscissa 2 e ordenada menos 2. Qual é o interessante aqui? O interessante é você olhar para estes pontos aqui, ó, e identificar visualmente aonde ele está. Se ele está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Então, o objetivo do nosso vídeo era apresentar o plano cartesiano e identificar, saber localizar um ponto. Então, lembrando qual é a importância. O x sempre vem primeiro, a informação do x, a localização do x. Depois, a localização do y. O eixo x também é conhecido como abscissa e o eixo y é conhecido como ordenada. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você aprendeu neste vídeo. Tudo bem? Até mais!